Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Lobo Cripto na área. Hoje, domingão, dia 11 de agosto, Dia dos Pais. Desejo um excelente Dia dos Pais a todos os pais. Estou aqui para mais uma análise crítica do Bitcoin. Nesse vídeo, vamos falar dessa movimentação do Bitcoin que balança, mas não cai. E como sempre, vou trazer os pontos mais importantes desse movimento para você. Por isso, fique comigo até o fim do vídeo. Se possível, deixa aquele like para dar uma força. E se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, pois todos os dias eu posto vídeo de análise por aqui. Quero começar o dia dando as boas-vindas aos novos membros da comunidade, no curso Dominando o Mercado Futuros, Anderson Oliveira, e na comunidade Toca do Lobo, Tiago Fernando, Reginaldo do Rosário, Roberto, Yara Gomes, José Elito e Magno Henrique. Muito obrigado por acreditar no projeto, estamos juntos e simbora estudar, meus amigos, porque nesse mercado sem conhecimento é mais fácil você perder dinheiro do que você ganhar dinheiro. E a comunidade Toca do Lobo é lá onde eu fico com os membros diariamente, onde eu faço análise, atendo pedido de análise, tiro dúvidas, a gente vê operações, eu faço live de segunda a quinta-feira, das 19 até as 21 horas, e quem assina a comunidade Toca do Lobo tem direito também ao grupo de sinais. Além disso, tem direito também a utilizar os indicadores exclusivos Master Setup, que são os indicadores que eu desenvolvi, dois deles, né? E os outros dois eu reprogramei para o meu setup. Tem também acesso ao curso Desbloqueio Cripto com mais de 40 aulas e tem também acesso à nossa carteira de hold, conservadora e agressiva. Inclusive, toda entrada que eu faço de hold, né? Ou seja, pensando em longo prazo, eu posto um vídeo lá no momento que eu estou comprando e aviso os membros. Ou seja, aí nós temos lá essa carteira de hold que eu faço gerenciamento também e faço análise mensal dela para a gente conseguir evoluir essa carteira, né? Para a gente conseguir obter lucro nesse mercado, certo? E a assinatura é uma assinatura anual por apenas R$ 697 ou então 12 vezes de R$ 69,56. Ou seja, menos de R$ 70 por mês você terá acesso à nossa comunidade, que já conta com mais de 200 membros e está desde janeiro de 2023, tá bom? Então o site para você fazer sua assinatura é esse que está aparecendo aqui abaixo do vídeo, lobocrypto.com.br/toca, lobocrypto com Y, e eu vou deixar também nos comentários e na descrição do vídeo também o link do site, tá bom? Te espero lá como novo membro da comunidade. Bom, meus amigos, vamos começar pelo gráfico diário do Bitcoin, que está sendo negociado a 60.396 dólares. Bitcoin está brigando para não perder o suporte de 60.416 dólares. Porém, nos últimos dias está no movimento mais lateral, que é natural após essa grande subida aqui da quinta-feira. Está, ao meu ver, quando a gente olha tempos gráficos menores, fazendo uma bandeira de alta para dar continuidade no movimento de alta. Então, eu estou ainda otimista com Bitcoin, acredito demais nesse movimento, porque até agora, quando a gente olha o 4 horas, olha só, topo mais alto que os anteriores e fundo muito mais alto que o anterior. Então, ainda se encontra numa tendência de alta, porém, em região de grande resistência. Vejam aqui, nosso indicador VPVR nos mostra que tem muita resistência aqui nessa região. Olhando a análise de sentimento do mercado voltou a piorar, long short ratio subindo demais, Open Interest caindo e RSI para baixo de 50. Então, ao meu ver, vejo sim a possibilidade de uma correção aqui de curto prazo apenas. Quando a gente olha uma hora, as médias continuam verdes. Então, o suporte máximo para continuar acreditando no movimento de alta do Bitcoin está aqui embaixo, no fundo anterior, na região de 59.534 dólares, que inclusive na sexta-feira eu avisei. O movimento estava aqui em cima, eu falei que tinha possibilidade de corrigir exatamente nessa região, porque era rompimento aqui ó, do topinho anterior, de movimento anterior, e também dessa resistência atual. Então, quando rompe um topo como esse, uma resistência como essa, nada mais natural do que romper, retestar e depois começar a se mandar. Então, o limite máximo é esse, 59.534. Enquanto o Bitcoin estiver acima dessa região, as minhas médias que eu utilizo aqui, que inclusive eu desenvolvi essas médias, né?
estiverem no verde, eu estarei também ainda nessa operação do Bitcoin, certo? Então, continuo otimista. Olhando as grandes ordens, vejam só, ordens para baixo aqui estão na casa em torno de 59.850. Para baixo disso não tem grandes ordens, eu falo grandes ordens porque eu programo aqui essa ferramenta para mostrar apenas ordens acima de 201 Bitcoin, ou seja, são ordens de baleia. Já olhando as ordens para cima, as maiores para cima, deixa eu ver aqui, eu acredito que seja aqui mesmo, é isso aí, ó. Para cima, as maiores ordens estão na casa de 61.500 dólares, ou seja, bem no topo anterior aqui dessa movimentação, que inclusive aqui já dava para entender que teria uma correção de curto prazo, pois fez um padrão aqui de estrela cadente, deixando uma grande agulhada para cima, já era natural aqui essa correção. Mas até agora, tudo certo com o movimento, inclusive acaba de recuperar novamente aqui o suporte de 60.416, faltam ainda 14 minutos para o fechamento desse candle, ao meu ver, tudo tranquilo aqui nessa movimentação, certo? Vamos ver também, meus amigos, a dominância do Bitcoin, que isso importa demais para as altcoins, que a maioria está caindo hoje, né? Então vamos ver aqui a dominância do Bitcoin, que também começa a cair um pouquinho. Ontem caiu um pouquinho, hoje também. Se perder essa região aqui de 57,39%, pode favorecer demais as altcoins. Então reparem aqui, ela está em 57,53% nesse momento, né? Pior que rompeu essa resistência e veio para retestar. Então ainda há a possibilidade de dar uma acelerada ainda nos próximos dias e com isso as altcoins não ficarem tão fortes assim. Olhando então as altcoins que mais estão subindo no dia de hoje, mesmo com a correção do Bitcoin, vamos ver aqui o que temos de bom. Olha só, a NUT subindo 17,65%, porém a NUT se encontra ainda em região de fundo. Eu tinha aqui a projeção do movimento anterior dela, que era um padrão de triângulo descendente, né? Então tínhamos a lateral do triângulo, opa, deixa eu pegar certinho aqui, ó, a lateral do triângulo, e eu afirmava, né, se perdesse essa região do 0,001773, era queda até essa região aqui de 0,000668, e foi justamente onde ela veio e justamente onde ela está segurando. Então tem a possibilidade de estarmos no fundo aqui da NUT. Tá? Essa projeção nada mais foi do que eu tirar aqui, tá? Essa lateral e jogar no rompimento. E veio realmente certinho, está segurando muito bem. Para a gente começar a acreditar um pouco mais nesse movimento, ela vai precisar romper a linha de tendência de baixa que segue, está bem pertinho de romper, que seria essa região do 0,000833. Rompendo essa região, aí sim espero uma forte movimentação de alta, quem sabe para pegar esse topo anterior na casa do 0,001280, e o suporte continua sendo, então, vou deixar até de verde agora, em 0,000668, tá? Está bem bacana no dia de hoje. Outra que está subindo bastante é a T. A T está brigando para sair de região de fundo. Olha só, no gráfico diário fez um belo W, né? Caiu forte uma vez, segurou, subiu forte. Caiu forte a segunda vez, segurou praticamente no mesmo fundo e está voltando. Com isso, meus amigos, estamos num ponto bem importante aqui da T, porque a gente vai observar o centro do W, que é a região que ela está rompendo agora, 0,02565. Se ela conseguir ficar acima dessa região, qual que é a projeção? A gente pega a extensão aqui desse fundo duplo, né? Ou se preferir chamar fundo em W, como eu gosto de chamar, pegamos a extensão e jogamos aqui no rompimento que já aconteceu. Então a projeção é que ela venha nessa região de 0,03895. E para isso tem que ficar acima e não pode perder mais 0,02565. Bela movimentação também no dia de hoje. Outra subindo 8,92% é a GLM. GLM tentando ainda sair do fundo, está esbarrando na resistência que era suporte do movimento anterior na região do 0,3343. Para a gente acreditar em alguma coisa nela, tem que romper essa região e andar acima. Aí sim, segurando, fechando um candle diário aqui para cima, podemos esperar sim uma grande movimentação para os próximos dias. Antes disso, a tendência é de baixa. Bateu aqui nessa região. Se começar a voltar,
pode continuar em queda no padrão de ondas descendentes, tá? Então está tentando sair do fundo do movimento. Outra subindo forte é a Unfy, 7,94%, porém, olha só, o Unfy tinha perdido a linha de tendência de alta, né? Caiu e caiu feio, está distante de se recuperar. Eu coloco como ponto de observação aqui para ela esse fundo na casa do 3,156, que inclusive ela até segurou aqui na queda um pouquinho e depois caiu mais, né? Então, para a gente ficar aqui, pensar, né, em alguma coisa, ficar otimista aqui na Unfy, é a região de 3,156. Antes disso, ainda está numa tendência de queda, certo? Bora ver outra aqui. Nós temos, deixa eu me ver o que tem de interessante, STG subindo 4,97%, STG também em fundo de movimento, fez aqui fundo mais baixo que o anterior, está tentando se recuperar. Aqui, para a gente acreditar em alguma coisa nela, somente a partir do 0,4078. Meus amigos, as altas aí, a maioria delas continuam ainda em fundo de gráfico diário, não estão conseguindo se recuperar, muito em função da dominância do Bitcoin que eu mostrei para vocês, que subiu demais. E por fim, meus amigos, bora ver como que está a Sol no dia de hoje. Sol, conforme eu noticiei, foi aprovado o ETF dela na CVM aqui no Brasil, né? Então temos ETF de Sol no Brasil e quem sabe seja a primeira apenas de vários outros ao redor do mundo. E vamos ver então como que ela está no dia de hoje. Está 14971, caiu nos últimos dias aqui, tinha traçado até a Fibonacci do movimento. Bora lá ver se ela já corrigiu de acordo. Olha só, está nesse momento num ponto de interesse aqui de Fibonacci, que é exatamente a região do 0,618, que seria 14988, está tentando segurar nessa região. Se perder essa região, fatalmente virá buscar 0,786 de Fibonacci, que é onde as altcoins costumam corrigir, tá? Seria a região de 14613. Para ficar mais animado na Sol, somente a partir de 154,49. Antes disso, é tendência de baixa, porque confirma já um topo mais baixo que o anterior e veio para fazer um fundo mais baixo que o anterior, tá? Então, para começar a ficar animado, somente 154,49. Mas quando a gente olha o padrão como um todo, ainda ok nessa movimentação de recuperação, porque topo mais alto que os anteriores e mesmo com esse fundo mais alto que o anterior, foi aqui que inclusive ela fez um recuo, ou seja, um fundo mais alto que o anterior de baixo, né? E daqui disparou para fazer um topo mais alto. Então, a região de observação, na verdade, é 141,35. Aqui seria o limite para a gente continuar acreditando numa recuperação. Se perder essa região, aí esquece, pode inclusive voltar para o fundo principal, 121,30, tá bom? Olhando também a análise de sentimento, ó, e o Bitcoin caindo um pouquinho mais. Eu falava aqui da análise de sentimento do Bitcoin que não estava bom, né? Então via mais uma correção de curto prazo. E olha só, sentimento da Sol. Coloquei até Matic, tá vendo? O pessoal aí que tá pedindo Matic. Tô tão acostumado a coloquei Matic, meu Deus. Olha só, o sentimento de mercado da Sol tenta começar a melhorar, porque estava subindo muito, o long short ratio começa a baixar. E o Open Interest está vindo com tudo para cima. Porém, RSI continua baixo ainda de 50 e apontando para baixo. Então não vejo aqui uma possibilidade de recuperação nas próximas horas. E olha só, nas médias aqui que eu utilizo estão ficando vermelhas numa hora. Isso daqui é um risco de continuidade de queda e queda forte, quem sabe para devolver essa última pernada como um todo, vindo até 141,35, tá bom? Bom, meus amigos, por hoje é isso, espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!